A resposta branda acalma a ira e a resposta ferina atiça a cólera. Isso está escrito em Provérbios 15, 1. E é uma das lições que eu aprendi com Salomão, que é a questão de como você lidar com a raiva do outro, e não só do outro, como também a sua. O grande problema é que quando alguém está com muita raiva, essa pessoa ela chega diante de nós e começa a vociferar, né? E começa a falar alto, e a nossa tendência é entrar nesse impulso. Por quê? Porque nós sempre percorremos o caminho que oferece menor resistência. Isso é natural do ser humano. Então a gente entra nesse embalo e começa a vociferar também, e acontece que quando vê tá os dois vociferando, tá os dois falando alto e discutindo, e quando ninguém entra no consenso, ninguém consegue negociar, o problema ele simplesmente aumenta e as coisas pioram. Agora, quando você, já que a outra pessoa ela tá muito irada, geralmente vai cair sobre você, né, essa responsabilidade de acalmar e tentar uma negociação, porque as partes elas só conseguem negociar quando elas estão com as suas emoções controladas. É impossível as partes negociar com as emoções descontroladas. E Salomão nos ensina, né, a falar com a voz branda. A voz branda acalma a ira. Por quê? Porque essa voz branda, nós nos permanecendo com essa paciência, a gente vai ser o exemplo que o outro precisa. Quando ele chegar vociferando e nós agimos com paciência, ele, poxa, eu tô aqui há horas vociferando e o cara tá super paciente comigo, poxa, peraí que eu vou me acalmar também para não ser injusto com essa pessoa. Reciprocidade, a pessoa sente que você tá sendo brando com ela sente a necessidade de ser brando com você. É por isso que uma das frases célebres de liderança é: o líder lidera pelo exemplo. Por quê? Porque ele mostra exatamente para o outro como o outro deve ser. Ele mostra exatamente o exemplo, né, exatamente o que a pessoa deve ser para que ela atinja um determinado resultado. Então, não entre na vibe, saia da vibe e haja completamente brando com essa pessoa. Eu sei que às vezes nós nos frustramos porque a gente está sendo super paciente, aquela pessoa não para de falar alto, não para de, quando veja, põe o dedo na cara, e aí ferrou tudo, né? Então, a gente tem que ter o controle emocional, o equilíbrio emocional, e entender que aquilo ali é simplesmente um estado daquela pessoa e que se nós nos comportarmos de uma forma branda, a gente vai ajudar ela a atingir o equilíbrio emocional necessário para que nós entramos num consenso. Inclusive, isso é perfeito para quem é casado, né? Para quem é casado, isso é perfeito. Às vezes acalmar a mulher não é tão fácil, mas vai valer muito a pena o esforço, já que vocês vão conseguir entrar num consenso, vão conseguir negociar e aí sim vão conseguir ter efetividade na resolução de um determinado problema. Então seja paciente, tá? Seja o exemplo que você quer que o outro seja. Se você quer que o outro não chegue para você vociferando, não chegue vociferando para o outro. Ele vai aprender isso com você, né? Então, leve essa lição aí de Salomão e entenda que a voz branda, ela acalma as pessoas. E a voz ferina, aquela voz, aquela pessoa que vocifera, ela acaba estressando a outra pessoa também. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar também um negócio bem importante, que é a questão dos vícios emocionais, né? Às vezes as pessoas têm essa questão dos vícios emocionais. Ela precisa simplesmente de alguém para que ela beba o vício dela. Aquela pessoa vai servir de um copo aonde ela bebe o vício. Ela precisa estar num estado emocional alterado. Então, ela certamente vai vociferar, vai despertar raiva em você para que você devolva para ela exatamente na mesma moeda. A grande sacada de acabar com os vícios emocionais é a partir do momento que você não devolve na mesma moeda. Você não serve de copo pro vício dela. Ela simplesmente vem querendo usar você como copo, mas você, negativo. E você reage com calma.
você reage com postura, você reage com complacência, e ela já começa a entrar na sua vibe, ela começa a ver que ela está completamente errada, que ela está sendo injusta com você, já que você está sendo tão paciente, e ela começa a entrar, né, nessa linha também. Então, toma essa lição aí para sua vida. Fique com Deus e tchau, tchau.